Olá, eu sou a Tainara Lima e nesse vídeo eu vim falar de 5 problemas graves que empresas que trabalham com buffet enfrentam no seu dia a dia e como solucioná-los através de cláusulas e procedimentos. Ou seja, não é tão difícil de resolver e nem vai gastar dinheiro assim para isso. E vamos lá. Então, são só 5 problemas que essas empresas enfrentam? Não, eu poderia passar aqui 3 horas falando sobre isso. Eu tenho mais de 30 problemas relacionados. Porém, quem trabalha com buffet não pode ficar muito tempo no celular. Na verdade, a rotina não propicia isso. Normalmente, essas pessoas estão lá na cozinha, trabalhando ou orientando. Então, a gente vai gravar vídeos mais curtos para que você consiga acompanhar e também compartilhar com as pessoas que devem ouvir sobre isso aqui. Então, indo direto ao ponto, o primeiro problema é estrutura. Quem é itinerante tem um grande problema quando ele chega no espaço e ele simplesmente não tem estrutura. Hoje, com esse boom de casamentos alternativos, realizado em casas, jardins, sítio, né? É incrível, só que será que aquele lugar foi preparado para receber uma equipe que vai ter que cozinhar para 100 pessoas? Tem capacidade elétrica? Tem capacidade hidráulica? Quantas portas tem? Tem lugar para cozinhar, para lavar? Enfim, então esse é um grande problema. Mas que a gente resolve colocando no contrato qual é a estrutura mínima que você precisa encontrar naquele local. E também resolve você realizando uma visita técnica, caso você tenha dúvida se aquele local realmente vai dispor. Porque comida boa, gente, está relacionada a uma equipe boa e uma estrutura adequada para conseguir cozinhar. Então, se você é itinerante, cláusula no contrato listando cozinha com a bancada inox ou impermeável de X metros, X tomadas, água corrente, né? Então, coloque essa relação, ok? Se você é itinerante. E faça a visita, fale que a execução está condicionada ao cliente ter essa estrutura, vá lá e veja com seus próprios olhos. E se não tiver, tenha a listinha, né, do custo extra para que você eventualmente vá fornecer essa estrutura que você precisa, ok? Agora, quem é fixo? Quem é aquele buffet que tem a casa, né, tem o próprio espaço, e tem a sua alimentação, né? Ele, na verdade, normalmente ele investiu no espaço para que possa ter essa estrutura e não ter o problema do buffet itinerante. É com os fornecedores que ele recebe, que na maioria das vezes, às vezes bate um prego onde não pode, usa a cozinha de maneira indevida. Então, se você é o espaço com buffet e eventualmente vai receber outros profissionais, não só decoradores e estruturas, mas eventualmente um catering, um buffet que é complementar, coloque as regras que essas pessoas precisam cumprir para acessar a sua cozinha. Então, passando aí para o segundo ponto, acesso à cozinha. Eu já vi vários profissionais, várias empresas falar, Tainara, mas a mãe da noiva quer entrar na cozinha, o que eu faço? Olha só, e eu já vi cláusula falando o seguinte, multa de 10 mil reais caso venha entrar na cozinha porque não pode, enfim. Olha só, quem são as pessoas que podem entrar na cozinha? São aquelas devidamente autorizadas, que possuem EPI, que estão ali treinadas para lidar com o ambiente profissional de risco. Sim, cozinha é um ambiente profissional de risco. Tem fogo, tem faca, tem óleo e não, a mãe da noiva não pode entrar ali. Só que o que a gente vê nas cláusulas, que elas são colocadas de forma que dá a entender que na verdade o buffet está escondendo alguma coisa. Ó, tá proibido entrar, se não multa 5, 10 mil reais. Tá errado, é abusiva e não resolve o problema. Então, qual a maneira certa de você colocar lá no contrato, tendo em vista que a cozinha é um ambiente profissional de risco, serão autorizadas as pessoas que estejam devidamente com seus EPIs e apropriadas para lidar com esse ambiente. E aí você vai ter um maître, uma pessoa que normalmente faz esse caminho entre a cozinha e o salão disponível para conversar com quem precisa acessar, seja a família dos clientes ou a própria cerimonialista, ok? Terceiro ponto que
eu lhe dei aqui, sobras. Sobra é outra situação polêmica. Porque hoje em dia os buffets pararam de trabalhar com quantidade e passaram a trabalhar com qualidade. Ou seja, 4 horas de festa, comida farta do início ao fim, ok? Então, aquele material que ele leva excedente, na verdade, é a margem de segurança, porque não pode faltar. Então, ou seja, buffet que trabalha com qualidade de comida, fartura do início ao fim durante 4, 5, enfim, a quantidade de hora que foi contratada, ele não tem sobra, ele tem margem de risco. Outra coisa que é importante, né, não se pode doar sobras uma vez que você não vai conseguir garantir o momento que a pessoa vai consumir aquele alimento, se ele vai estar adequado ou não, e se ela sofre alguma intoxicação, alguma coisa, porque ele até saiu da festa bonitinho, mas a pessoa deixou lá, fora da geladeira, comeu, passou mal, você ainda pode ser responsabilizado. Então lá no seu contrato você vai escrever que, tendo em vista que você trabalha com qualidade, que os alimentos que são levados é a sua margem de segurança e atendendo a legislação da Anvisa, que você não vai poder doar sobras, uma vez que você não consegue garantir que as pessoas vão consumir na qualidade, na condição que foi entregue no final da festa. E aí lá na reunião com o cliente, explique para ele sobre isso, ok? Outro ponto é em relação a servir alimentos que não são dele. Aqui eu falo do Espírito Santo, litoral, praia, a gente trabalha com muitos frutos do mar e tem cliente que fala assim, mas o meu pai, ele tem uma empresa de frutos do mar, ou meu tio é pescador, se eu levar esses alimentos, você faz um desconto para mim? Ou, né, você tem a sua casa com seu buffet, você tem o seu RA, que é a alimentação, você responde junto aos órgãos públicos como uma empresa de alimentação, e aí a noiva quer trazer alguém da família, uma outra pessoa para cozinhar, ou uma empresa para fazer, sei lá, uma ilha específica, que você não tem muita segurança. Você, como uma empresa que responde pela questão alimentar, pode sim explicar que você não pode servir alimentos que você não tenha rastreabilidade. Então, aquele tio que pode fornecer camarão, eu que sou buffet, vou avaliar se ele está dentro dos critérios que qualquer outra empresa deve estar, né? Aqueles critérios que a Anvisa diz que tem que ser. Porque, do contrário, se acontecer alguma intoxicação, pouco importa se você pegou do tio, se você abriu exceção, você vai responder. Então é importante orientar muito os clientes. Olha, você vai trazer um alimento que não é nosso, a gente sim precisa triá-lo dentro de um critério para que no dia da festa a gente não tenha um problema. E isso se aplica também a essas situações onde a noiva quer trazer talvez um parente que ele não está acostumado com o ambiente industrial, né? Se cozinhar em casa não é a mesma coisa de cozinhar com equipamentos, com uma estrutura toda industrial. Só que, como você resolve isso? Tendo critérios e aplicando para todo mundo. Às vezes só o não, sem justificativa, fica difícil para o cliente entender. E seguindo aqui, em relação o quinto problema grave, já falamos de 4, em relação à estrutura, acesso à cozinha, sobras, segurança e o último, degustação. Degustação é um tema que eu poderia ter um vídeo só para falar sobre ele, mas qual é o principal problema relacionado? Precisa ser claro lá no seu contrato qual é o seu critério de degustação, né? Às vezes, né, os clientes, ele falam, mas minha mãe está pagando, meu tio também, tem que ir mais pessoas, e aí a degustação vira uma festa à parte, e essa não é a finalidade. Degustação é um momento técnico para se avaliar a qualidade, onde ali a gente tem opiniões, tipo The Voice. Então imagina só, tem o noivo, tem a noiva, tem a cerimonialista e tem mais uma pessoa, são 4 pessoas para opinar sobre um prato. Será que não é o suficiente? Eu acredito que sim.
Só que o que acontece na prática é realmente um equívoco da finalidade da degustação. Então você precisa ter lá no seu contrato, ou talvez lá no próprio orçamento, quando você manda para o cliente, os critérios. Qual é o seu procedimento de degustação? Pode ser uma degustação a ser realizada antes ou depois do fechamento do contrato, para até X pessoas, 4, 5, você que vai dizer. E se tiver custo extra, para caso o cliente queira levar mais pessoa, coloque lá o valor, é metade do convite, é o valor inteiro, cobra-se por todas as degustações. Não há falha, desde que haja transparência, ok? Não tem nenhuma regra que fala que não possa cobrar, né? O que não possa cobrar sobre os excedentes. O que não pode é ser omisso. E aí é você que, de forma mais clara e considerando aí a sua estratégia comercial também, que vai dizer a forma que vai ser. Mas independente da forma que seja, ela precisa estar clara, ok? Ó, por hoje eu vou ficar por aqui, mas no próximo vídeo eu vou trazer mais problemas e como solucioná-los. Até lá!